Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Pai, que possamos resolutos avançar, trabalhando com amor, vigilantes na caminhada, levantando a palavra de Deus como o estandarte desta igreja. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 10, trabalhar e vigiar. O texto base dessa lição encontra-se em Neemias, capítulo 4, versículos 13 e 18, até o 18, que diz o seguinte: Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos, e flechas, e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então, todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta para dar o alarme, ficava perto de mim. Bom, esses foram os versículos que foram usados como base para essa lição, né? Eu convido a vocês a conhecer a palavra de Deus. Introdução. Nesta lição, iremos notar que Neemias está trabalhando a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. A cidade havia sido tomada pelos babilônios, seus muros derrubados e suas portas queimadas. Muros trazem sensação de segurança, de proteção. Nas cidades antigas, os muros eram imprescindíveis para se avaliar o grau de segurança de seus habitantes. Como homem de Deus que se preocupa com o seu povo, ao tomar conhecimento de tamanha desolação e sofrimento, Neemias lamenta, chora e se levanta para agir e trabalhar em favor do povo. Por analogia, como Igreja do Senhor, precisamos reconstruir os muros espirituais de nossa sociedade devastada, sucumbida ao poder do pecado. Para assumirmos tal desafio, necessitamos ousadamente ter uma espada à mão e executar o trabalho com a outra mão. Não devemos descuidar do trabalho confiado a nós, de pregar o evangelho da salvação em Cristo e sermos vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo. No poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, precisamos agir em duas frentes: trabalhar e vigiar. Tópico 1. Trabalhar. É importante observar que Neemias põe as famílias para trabalhar, cada qual diante de sua própria residência. Com esse ato, Neemias se mostra um exímio estrategista. As famílias trabalhavam a reconstrução dos muros, os quais estavam derrubados imediatamente à sua frente. Logo, não havia problemas quanto à locomoção até a área de trabalho. Com efeito, todos poderiam ter sempre os olhos sobre sua casa e sobre suas posses. Assim,
Famílias trabalhando unidas fortaleciam os laços entre si e tinham a agradável sensação de estar lutando para o bem de todos. O muro reconstruído diante da casa significava que a família estava protegida, segura, inatingível pelo inimigo. Neemias deixa bem clara essa visão no verso 14. A luta que o povo se propusera a lutar não era uma luta individual, mas coletiva. Estavam lutando pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Mais do que nunca, precisamos compreender que estamos lutando por todos nós e nossas famílias. Os muros que cercavam e protegiam nossas famílias têm sido derrubados. Valores que outrora eram caros têm sido desprezados numa cultura influenciada pelo hedonismo, iluminismo, narcisismo e tantos outros ismos que têm afrontado e dilacerado a família na tentativa de desconstruí-la. Nossa luta em defesa da família, conforme instituída por nosso Deus, deve ser constante. Nosso trabalho para defendê-la deve ser excepcional. A vida cristã é uma vida de serviço. Mas antes de eu continuar aqui a leitura do slide, vamos aqui explicar resumidamente, né, duas vertentes que foram citadas aqui no texto, né? O hedonismo e o narcisismo. Bom, o hedonismo é uma doutrina que prega a busca do prazer acima de Deus, acima da família e até mesmo, né, passar por cima das regras estabelecidas pela sociedade, tá? Em relação ao narcisismo, trata-se de um amor exagerado pela própria imagem, né? Uma crença de que outras pessoas são inferiores, né? Uma pessoa narcisista acredita que ela é melhor, que ela é superior do que outra pessoa, enfim, do que o seu próximo. Enfim, na explicação desses dois conceitos, né, que eu abordei aqui, tanto o hedonismo quanto o narcisismo, né, nós já podemos identificar aqui logo de cara que eles estão à contramão do que a palavra de Deus fala, né? Nós vemos aqui que o amor de Deus, né, e o amor ao próximo ficam muito distantes, eles ficam inaplicáveis, né, dentro dessas correntes. Portanto, percebemos aqui que isso não agrada a Deus. E essas vertentes, né, elas têm realmente, né, atacado os valores, principalmente os valores que Deus deixou para nós, principalmente na Bíblia, né, que é o nosso guia, né, um guia que temos ali realmente para nos orientar, né, para nos conduzir os nossos passos de maneira que caminhemos de forma correta, né, um caminho reto que o Senhor deixou ali para nós, né, e realmente todos esses, vamos dizer assim, novos e falsos valores que têm sido levantados, estão sendo levantados estrategicamente pelo inimigo, sim, para destruir e desconstruir, né, na tentativa de desconstruir o projeto, né, fundamental que foi o primeiro projeto que Deus instituiu, que é a família. E nós temos que estar aqui, né, lutando realmente, assim como as famílias abordadas aqui no estudo de Neemias, elas trabalhavam em conjunto e elas estavam ali reerguendo os muros também para a sua segurança. Nós precisamos estar atentos em relação aos nossos muros, né? Aqui, o muro que nós estamos falando aqui é um muro espiritual, né? Como é que está o nosso muro espiritual? Como é que está a nossa relação com a família, com os nossos filhos? Nós temos realmente ensinado os valores que Deus nos orienta, né? Que nós passemos para os nossos filhos, que nós ensinamos aos filhos, né? Então, nós precisamos estar atentos em relação a isso, como é que estão esses muros, e se tem alguma brecha no muro, o muro precisa ser fortalecido, que trabalhemos para que isso seja feito, né? E continuando aqui, né, que fala que a vida cristã é uma vida de serviço. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58,
Paulo nos encoraja ao trabalho cristão. E ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, nós sabemos sim que vamos ter muito trabalho, vai aparecer muita adversidade, vai aparecer gente querendo nos derrubar, falar contra, querendo diminuir o nosso trabalho e as nossas investidas, né, nesse trabalho, vão querer reduzir as nossas energias. Isso é claro que vai acontecer, né? Mas precisamos estar aqui fortalecidos sempre na palavra, né? O próprio Jesus afirmou que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o seu reino. Então lembremos disso também, pegamos no nosso trabalho, principalmente a nossa família. Nossa família é o nosso primeiro trabalho, né? Nós temos que lutar em defesa dela. Então, assim, o servo de Jesus Cristo trabalha enquanto é dia, porque sabe que a noite vem, quando não vai mais trabalhar, né? Então, nós temos que trabalhar. Um outro trabalho fundamental que nós temos é de levar a palavra de Deus a todos aqueles que ainda não conhecem, todos aqueles que ainda estão presos, né? São servos do pecado, né? E esse é um trabalho que nós temos e não podemos largar, né, o arado, nem olharmos para trás, tá? O trabalho cristão se restringe a esse mundo. Todavia, quando formos convocados ao encontro do Senhor, todo o trabalho será encerrado, né? Em Eclesiastes 9, versículo 10. Sendo assim, todo o trabalho realizado por nós em nossa vida deve ser para a glória de nosso Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31. Então, assim, todo o trabalho que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então, nós temos que fazer o melhor, porque nós estamos trabalhando para Deus. Então, o meu trabalho na minha casa, com a minha família, é o meu trabalho efetivamente aquele que dá, né, o meu pagamento e que sustenta a minha casa. Eu tenho que fazer o meu melhor, porque lembrando que eu faço para Deus. Então, é o trabalho na comunidade, na sociedade, é o trabalho na igreja, é o trabalho na escola. Então, tudo que eu fizer, eu preciso lembrar que eu faço para a glória de Deus, para que o nome dele seja engrandecido. Então, se eu faço para que o nome dele seja engrandecido, eu preciso fazer o meu melhor. Eu preciso dar o meu melhor, fazer corretamente, me esforçar para que ele saia da melhor maneira possível. Ok? Tópico 2. Vigiar. Quando nos dispomos a trabalhar, o inimigo se levanta para nos impedir. Ao desejarmos nos envolver e trabalhar na obra do Mestre, alguns entraves surgirão, tentando nos desestimular e remover nosso desejo. Não raro, depositamos nossa expectativa em pessoas para nos estimular e encorajar. Na verdade, muitas vezes se levantam para fazer oposição. Quando Neemias iniciou o seu trabalho, uma violenta oposição se levantou para impedi-lo. Isso mostra que é necessário não somente trabalhar, mas também vigiar. Neemias tinha plena consciência de que o trabalho a ser desenvolvido era uma grande obra e que, na intenção de impedi-la, os inimigos viriam e, por isso, a vigilância deveria ser constante. Ele põe os homens trabalhando em condições de se defenderem de ataques, sem comprometer o andamento da obra. Ao realizarmos a obra do Senhor, certamente inimigos internos e externos se levantarão, tentando impedir a sua realização. Os ataques virão e precisamos estar vigilantes para nos defendermos dos mesmos. A palavra de Deus nos lembra que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, devemos ser sóbrios e vigilantes. 1 de Pedro 5, versículo 8. Nossa vigilância deve ser constante, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos nos atentar contra quem é, no caso, a nossa luta, né? É o que nós vimos aqui, né? Em Efésios, né, está orientando, no capítulo 6, versículo 12, de que a nossa luta, na verdade, é contra o mal, né? É contra o inimigo de Deus, né? E os seus aliados, né? Então, nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Então, quando pessoas se levantarem contra nós, nós precisamos ter o discernimento e também orar por eles, né? Para que eles sejam libertos do diabo, pois certamente estão sendo usados por ele. E também precisamos orar, né? Pedir para que Deus olhe por nós, né? Pedir a Deus sabedoria, discernimento e principalmente resiliência, né? Porque a caminhada é longa e, como nós falamos aqui, há muitos entraves, né? Que podem surgir e muitas pessoas que podem ser usadas, né? Pelo inimigo para nos fazer cair, para impedir o nosso trabalho. Então, nós precisamos tanto pedir por elas em oração, quanto também pedir por nós mesmos, né? Para que Deus nos dê a sabedoria, nos oriente e principalmente que nos dê a resiliência para continuar essa caminhada. O nosso mestre nos alertou que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Pode o espírito estar pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Então, nós precisamos estar atentos, né? E não sermos confiantes em nossa própria força, pois, como nós acabamos de ler, a carne é fraca. Por isso, precisamos constantemente alimentar o espírito, com leitura da palavra, oração e jejum. Nossa vigilância espiritual precisa ser apurada para que o pecado não tenha domínio sobre nós e os anseios dessa vida nos envolvam de tal maneira que nos levem a ficar despercebidos e despreparados quanto à vinda de nosso Senhor. Os sinais de sua vinda estão se apresentando, porém não sabemos quando ele virá. Precisamos estar preparados para o encontro com ele, a fim de que nos encontre de pé. Lucas 21, versículo 36 e Mateus 24, versículos 42 até o 44. Então, devemos estar vigilantes, observando o que devemos melhorar em nós mesmos a cada dia, para que estejamos prontos quando o nosso mestre voltar. Conclusão. A apatia, o esfriamento espiritual tem acometido a igreja. Entendamos, como Neemias, que a obra na qual estamos a realizar é grandiosa e que estamos muito separados. Há muito por fazer e o desafio imposto a nós nesse tempo é o de comprometimento total na reconstrução dos muros de uma sociedade caída e carente da graça salvadora de Cristo. Certamente que ao assumirmos tal postura, o inimigo se levantará e lançará armadilhas tentando nos fazer desistir. Nossa vigilância precisa ser redobrada para identificarmos tais armadilhas e nos defendermos delas, atacando-as com a única arma de ataque que Deus nos deu, a espada do Espírito, a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Nesse tempo de relativismo, a verdadeira Igreja de Cristo proclama a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus e sua única regra de fé e conduta. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então,
que nós tenhamos isso, né, em mente, principalmente em nosso coração, né? Que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela que é a nossa espada, ela que é a espada do Espírito, né? E ela é viva, e ela tem todo o poder. Ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, né? Para estarmos fortalecidos na justiça e preparados para toda boa obra de Deus. Então, queridos, essa foi a lição de hoje. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Que Deus os abençoe. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!